Olá, amigos e irmãos. Aqui nos encontramos uma vez mais para juntos estudarmos a Bíblia. Eu quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer da minha alegria, da minha felicidade em poder estar junto com vocês estudando a Bíblia. Agradecer a Deus por este dia de vida, por este momento que sempre temos estudando a Bíblia. E também agradecendo a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde nos ouvem, aqueles que pedem orações. Nós estamos tendo 40 dias de oração, à tarde, às 6 horas da tarde, horário de Brasília. E nós, então, estamos citando os pedidos no período da tarde. Mas aqui nós mandamos sempre um alô. E você que nos ouve, que recebe este áudio de outros amigos, você pode entrar lá no YouTube, digitar Hora Tranquila, e você então vai encontrar o nosso canal de estudos da Bíblia. E você pode se inscrever e também compartilhar com outras pessoas. Para se inscrever é só clicar ali onde está inscrever-se. Clicou ali, já está inscrito. E então você compartilha e também dá aquele clique no dedinho lá do joinha. E assim o canal vai crescendo para a honra e glória de Deus. Nós queremos aqui mandar um alô especial para Edna Souza, ela é de São José dos Campos, São Paulo. Cleide Sandri é de Mogi Guaçu, São Paulo. Luiz Freire é de Viana, no Espírito Santo. Idalina da Cruz é de São Vicente, São Paulo. Daniel Lima é de Capão Redondo, São Paulo. Raquel Fassanário é da Bahia. Givanildo Avelino é de Serra, no Espírito Santo. Dalva Santos é de Ouro Branco, Alagoas. Roberto Nascimento é de Porto Guirraro, na Bolívia. Lorena Polieim de Araguari, Santa Catarina. Gidalva Inácio é de Taquaquecetuba, São Paulo. Iva Machado também é da Bahia, Tânia Zuba de Montes Claros, Irene Mause de São Gabriel da Palha, Cleia Martins é de Santos, Raquel Souza de Belém do Pará, Mari Prates é de Praia Grande, São Paulo, Valdiza Sedon de Maceió. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e vamos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A nossa gratidão a Ti, Senhor, por mais este dia de vida, por mais este momento que vamos ter agora estudando a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, nos dando entendimento e nos ajudando a pormos em prática em nossas vidas os estudos que fazemos e as lições que tiramos da Tua Palavra. Pedimos, ó Pai, que abençoes a cada irmão, amigo, onde quer que esteja, aqueles que pedem orações, que recebam também as Tuas bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando sobre o que viram ou o que veem em tua casa. Nós, como cristãos, amigos e irmãos, temos uma responsabilidade muito grande perante o mundo, perante aquelas pessoas que nos rodeiam, porque eles nos observam para ver se nós vivemos aquilo que nós falamos e aquilo que nós pregamos, aquilo que nós cremos, porque muitas das vezes nós falamos uma coisa e fazemos outra. Nós contradizemos aquilo que nós cremos. Então, a nossa responsabilidade é muito grande perante as pessoas. E o rei Ezequias foi um exemplo que nós não deveremos seguir. Ele errou quando, depois da sua cura, ele mostrou todos os tesouros do reino, de Judá para os embaixadores de Babilônia. O profeta Isaías disse para ele que ele errou e que os babilônios iriam voltar e levar todo aquele tesouro para a Babilônia. E aconteceu. Quando os babilônios voltaram, Ezequias já havia morrido, já estava o seu filho no poder. E então, como disse o profeta Isaías, tudo aquilo que mostrou da sua casa foi levado. Então nós temos que ter muito cuidado também quando nós mostramos aquilo que nós temos em casa para outras pessoas, especialmente as coisas materiais. Nós vamos falando o que nós temos, mostrando. Nós precisamos, ao invés de mostrar as coisas materiais, mostrar o Deus que nos concede essas coisas, as bênçãos que Deus nos dá, o poder que Ele tem em estar abençoando os filhos, aqueles que creem nele, que invocam o seu nome, que vivam aquilo que Deus quer que nós vivamos. Também nós falamos sobre os nossos filhos, que é um campo missionário muito grande, que nós temos que começar em nossa casa o trabalho de evangelização. E não nos preocuparmos em irmos lá fora evangelizar os outros, primeiro a nossa casa. Vamos buscar instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, vamos viver aquilo que nós ensinamos para eles e Deus vai cobrar de cada um de nós
aonde estão os filhos que Ele nos confiou. E a nossa responsabilidade é educá-los, instruí-los e também fazer com que eles permaneçam nos caminhos do Senhor. Eles poderão escolher outros caminhos depois que crescerem, ficarem adultos, mas aquele ensinamento ficará na sua mente, eles poderão voltar e fazer parte novamente do povo de Deus. Nós queremos falar hoje a respeito da paz que vence o mundo. E nós, às vezes, temos pessoas cristãs que são casadas com não cristãos, pessoas não crentes, como nós dizemos, né? E então este lar, ele se encontra dividido pela religião. Por quê? Porque um é crente, um é cristão, o outro não é. Um vai à igreja, o outro não vai. Então, cada cônjuge, às vezes, tem uma religião diferente, e isso é muito ruim para o crescimento espiritual do casal e também dos filhos. E então, como podemos conviver em paz, possuindo religiões diferentes? Nós temos alguns conselhos que a palavra de Deus nos dá. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 7, verso 3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. 1 Coríntios 7, 3. Agora, 1 Coríntios 7, de 12 a 15, diz assim: Ao mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e esse consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa crente. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. O conselho que o apóstolo Paulo está nos dando aqui na palavra de Deus é que, se chegar ao ponto de ocorrer uma separação do casamento, que não seja motivado por aquele que é crente. Porque o crente, ele precisa viver de acordo com a palavra de Deus, viver da melhor maneira possível, dando testemunho da sua fé. Precisa o cônjuge que é crente aguentar muita coisa calado, engolir, né, como nós dizemos, engolir seco, para não revidar aquilo que o cônjuge que não é crente faz, e com paciência, com sabedoria, ser levado pelo exemplo àquele que é incrédulo também a aceitar a Jesus. Em casos como esses mencionados em 1 Coríntios 7, 12 a 15, nunca deve ser o cônjuge cristão aquele que propõe a separação. Deixe o cônjuge cristão, que o cônjuge não cristão decida se quer se separar ou não. Isso quando se trata de um casamento que foi feito antes da conversão de um dos cônjuges. E então um deles se converte a Cristo posteriormente ao casamento. Aqueles, por exemplo, os dois se casaram e não eram crentes, não eram cristãos. E depois do casamento, um dos dois aceita Jesus. E então, se chegar ao ponto da separação, que parta da decisão daquele que não é cristão. E para aqueles que ainda vão se casar, a recomendação da Bíblia é que não escolha para se casar um cônjuge de religião diferente, mas que se case com alguém de sua própria religião, para evitar assim transtornos posteriores. E se um rapaz e uma moça que são cristãos buscam um parceiro para casamento, deve procurar tal pessoa entre o povo de Deus, na mesma denominação a que pertencem. Porque os casamentos feitos entre religiões diferentes tendem a ter conflitos, a ter desarmonia, a falta de paz para todos os membros da família. E não é da vontade de Deus que isso venha a acontecer. Muitos jovens não respeitam essa regra básica da vida de casar com pessoas da mesma fé, da mesma religião, e depois de se casarem passam a viver um tormento conjugal. E nunca é bom a um cristão desobedecer ao que a palavra de Deus ensina.
Em 1 Pedro capítulo 3, versos 1 e 2, 1 Pedro capítulo 3, versos 1 e 2 diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então o conselho aqui da palavra de Deus é que aquelas esposas cristãs, crentes, que têm maridos incrédulos, diz aqui, seja submisso ao vosso marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. É o que nós estávamos falando agora há pouco, não é? A pessoa viver o cristianismo, dar exemplo, não revidar quando é agredida com palavras, às vezes uma briga que vai surgir, é a pessoa que é crente ali, se calar, orar, fazer uma oração silenciosa a Deus, pedir paciência, pedir força. E esse marido ou essa esposa que não é crente poderá então ser ganha sem nós precisarmos falar palavra alguma. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos voltar amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, verso 3. Que Deus nos abençoe.